Se essa mulher tá perdida sobre quem ela é, sobre a sua essência, sobre a mensagem que ela quer passar, o que ela é prioridade pra ela, se ela não entende isso, vai ficar muito difícil, porque ela vai ser sempre refém daquilo que as outras pessoas esperam dela ou que acham ser certo pra vida dela. É muito complicado de estar nesse lugar, porque tu não se coloca num lugar de protagonismo, tu tá sempre como coadjuvante ali. Então, como que tu vai florescer? Como que tu vai se conectar com o teu propósito que foi feito só pra ti? Como que tu vai entender que tu não é só mais uma? O que tu diria pra essa mulher que tá perdida na vida? Qual seria o primeiro passo pra ela se conhecer verdadeiramente? Na verdade, elas querem alcançar o resultado, mas nem todas estão dispostas a passar pelo processo. E só consegue alcançar o propósito quem está disposta a suportar o processo. Como é que a pessoa tem um discernimento do merecimento que vai fazer com que ela dê o próximo passo pra vida dela? Então é algo que está muito presente no nosso inconsciente, essa questão do não merecimento. Tem pessoas que têm medo do sucesso. Por que esse medo do sucesso? O que tu vai perder se tu for uma pessoa bem-sucedida? Então é onde a gente vai entendendo o que tá presente nesse inconsciente da pessoa, que afasta ela do merecimento real. Tu encontra isso nas mulheres que elas têm muito mais dificuldade pra dizer não? E como é que a mulher ela pode se livrar desse medo de dizer não pras pessoas? Porque ela não tá realmente entendendo para o que ela foi criada. Porque ela simplesmente tá seguindo os padrões e as tendências que o mundo diz pra ela seguir. E isso nos afasta do nosso propósito. Então a mulher, ela não é pra seguir as tendências, é pra ela seguir a sua essência. Então é isso que a gente quer trazer pra essa mulher. Laís é terapeuta de mulheres e nesse episódio conversamos sobre o que impede as mulheres de prosperar e enriquecer. Eu sempre falo para algumas pacientes minhas que chegam, que estão com um relacionamento ruim, seja de namoro, seja de casamento, e eu falo: e se o teu marido te tratasse como tu te trata? Ele estaria te tratando bem ou mal? Passando aqui no comecinho do episódio para pedir para você se inscrever aqui no canal para apoiar esse meu projeto chamado Senso Comum Podcast. Eu me chamo Ângelo Bertier e esse meu projeto aqui é para ajudar vocês. Então comenta aqui nos comentários alguma dúvida, algum problema que você vem vivendo esses últimos anos, esses últimos dias, para que no próximo episódio eu traga um convidado que ele consiga responder essa sua dúvida ou o seu problema. E também, se você puder deixar um gostei nesse vídeo, eu vou ficar muito grato, porque é dessa forma que eu consigo visualizar que vocês estão curtindo esse meu projeto. Então bora lá pro episódio. Laís, o que impede as mulheres de prosperar? Tá, eu acredito que quando a gente se conhece, a gente começa a utilizar a nossa natureza ao nosso favor. E quando a gente utiliza a nossa natureza ao nosso favor, a gente consegue se conectar com a nossa essência. E naturalmente é algo que faz com que a gente prospere na nossa vida. A gente começa a transbordar, a transcender. E eu acredito que isso é muito, muito forte, né? Existem muitas camadas. E às vezes a gente precisa passar pelo processo, por uma jornada mesmo de autoconhecimento. E através disso a gente consegue acessar, né, alcançar muitas coisas, tanto na nossa vida pessoal quanto profissional. Sim, ô Laís, mas assim, ó, o autoconhecimento pra mulher e pra homem é a mesma coisa ou pra mulher ela tem um direcionamento diferente? Olha, eu acredito, né, que somos seres diferentes. Então, eu lá, pelo menos no meu consultório, eu sempre abordo cada paciente com a sua individualidade. Entendo quais são as questões, o que traz a pessoa até a terapia. Então, acaba tendo as suas diferenças mesmo nessa questão da abordagem. E também eu acredito que existem, né, maneiras diferentes de a gente estar buscando essas respostas. O que eu acho engraçado é que as pessoas às vezes esperam uma resposta pronta, né? E na verdade nada é assim, né? Então é muito subjetivo, muito linear e a gente precisa estar disposto a confrontar essas respostas, a encarar essa jornada. Eu acho que na terapia, principalmente, é o mais importante, a pessoa estar disposta, sabe? Então, existe sim essa diferença e eu tô aqui pra auxiliar essas pessoas a encontrar, né, essas respostas de maneiras diferentes. Ô Laís, assim, ó, eu fico... É que eu venho do marketing, tá? E o Tá. marketing, ele me irrita um pouquinho nesse negócio de não ter resposta. Pra cada cliente é diferente. Pá, eu adoraria que tudo fosse assim, ó, tá, é isso daqui e vai dar resultado. Eu adoraria isso. Mas assim, ó, na parte de autoconhecimento, o que tu diria pra essa mulher que tá perdida na vida? Qual seria o primeiro passo pra ela se conhecer verdadeiramente?
Tá. Eu acredito que o maior, o principal, assim, é o interesse real dela. Às vezes acontece de ela não estar pronta para receber algumas respostas ou confrontar ou entender. Eu acho que é importante a gente dizer que as pessoas têm luzes e sombras, então a gente precisa estar disposta a encarar. Então, sair também desse lugar da síndrome de Gabriela, eu nasci assim, eu sou assim, eu vou ser sempre assim. Então, a gente entende quem tu é, a tua natureza, quais são as tuas características, o que que é a essência que não vai mudar, mas o que que é aquilo que faz parte de ti que a gente pode sim desenvolver e tornar ainda melhor. Então, eu acredito que toda característica pode ser uma qualidade, mas também ela pode se tornar um defeito. Então, a gente tem que aprender a entender o que que faz parte, né, de quem tu é. Quais são as tuas características, tá? Entendeu isso? Agora, como tu pode utilizar isso ao teu favor e não contra ti? Por exemplo, eu sou uma pessoa que tendo a ser muito calma. Ok, isso é muito bom. Mas tem momentos que vai pedir uma agilidade maior, né? Então, é onde eu preciso entender em que lugar, em que momento eu posso ser calma, em que momento eu preciso me puxar um pouco mais, né? Então, eu lembro que isso, inclusive, eu nasci numa família que é ligada no 220. Então, por muito tempo, isso foi considerado um grande defeito em mim. Meu Deus, Laís, tu não sai do lugar, vamos. A minha família toda super acelerada. Tu imagina uma terapeuta acelerada, nem combina, né? Então, eu tentei por muito tempo ser aquilo que eu não era. Eu entendia que era errado ser uma pessoa um pouco mais tranquila, mais calma. E eles, inclusive, a minha própria família, né, identificava isso como um defeito. Quando eu comecei a entender que ser calma poderia ser uma qualidade e eu poderia utilizar isso ao meu favor, as coisas mudaram, né? Então, eu fiz transição de carreira. Inclusive, quando eu entendi quem eu era, quando eu comecei a colocar e utilizar isso ao meu favor. Sim. Então, hoje eu consigo ter essa clareza e é o que eu faço com as minhas pacientes, de identificar qual que é o ponto forte dela. Talvez não seja o ponto forte dela agora, mas quando ela começar a aceitar isso, a essência dela, aí as coisas mudam. Ela consegue canalizar essa energia para algo muito bom na vida dela, que foi o que eu fiz. E aí foi muito interessante, porque a minha própria família começou a me admirar. Eles entenderam, né? Eu comecei a me posicionar como essa pessoa. E é muito interessante o olhar deles agora, assim. Eles até comentam assim, a Laís é aquela pessoa que é pacificadora. Então, quando existe algum conflito na família, eles me buscam até... eles me consideram, assim, uma pessoa que é mais sensata, sábia. Então, é interessante. Tem alguns conflitos familiares, assim, que eles... Tá, o que que tu acha? Ah, como que eu falo? Ah, tu pode falar com essa pessoa? É muito interessante, sabe? E antes não era assim. Antes eu era aquela pessoa, tipo... Ah, meu Deus, a Laís, né? Parece que a gente já tá lá na frente e ela lá atrás. Ficava muito marcado como isso. Mas por quê? Porque eu tentava ser aquilo que eu não era. Eu pensava, é um problema ser assim. Então, sabe quando a gente tenta se encaixar? E a gente percebe que não dá. Não é a gente, né? Ô, Laís, eu adorei isso que tu falou de tentar se encaixar naquilo que tu realmente não é. Porque na maioria das vezes a sociedade, até mesmo a nossa própria família, empurra isso pra gente. Exato. Por exemplo, aqueles pais, seja advogado, seja médico, e o cara ali quer ser, sei lá, um cara que arruma moto, não sei. O cara, é o sonho dele. Mas aí o cara vai lá e faz uma faculdade de medicina porque o pai dele pediu pra ele. Mas aí eu te faço um contraponto. Será que essa questão de não conseguir olhar para o que realmente deseja é muito mais medo de dizer não para as pessoas? Tu acredita que as mulheres... nesse episódio eu não vou tentar fazer guerra de sexo, porque não é isso que eu quero. Mas em alguns momentos eu vou falar algumas frases que pode soar isso, mas o resultado dessa minha pergunta é só para alavancar um lado, tá? Que é a mulher hoje que a gente tá produzindo o podcast. Tu encontra isso nas mulheres, que elas têm muito mais dificuldade para dizer não? E como é que a mulher ela pode se livrar desse medo de dizer não para as pessoas? É muito natural, porque existe uma cultura que a mulher ela precisa ser a boazinha, a agradável. Então, desde criança, existe muito isso, né? O menino parece que é criado mais solto. Com certeza. E a menina, ai, tem que cuidar o jeito que tu senta. Ai, cuidado com o que vão falar. Ai, é feio fazer isso.
Ai, não pode responder, meu Deus, uma menina falando palavrão. Hum. Sabe, tem muito esses comentários, sendo que o menino parece que é criado de uma forma mais leve, sem muitas obrigações e preocupações. Então, tu vê essa mulher adulta muito preocupada com o que os outros vão pensar ou falar. Então, ela pensa, não, eu não posso desagradar. Então, eu não posso dizer não, porque senão eu não vou ser aceita. O ser humano, ele tem essa necessidade de pertencimento. Isso. Então, é natural que essa mulher ela quer ser aceita, assim como qualquer ser humano, né, que quer ser amado. A mulher também. Então, ela pensa, não, eu preciso seguir esse padrão. Então, é muito mais difícil para ela se posicionar. Mas é onde, na terapia, a gente ensina para ela quais são os limites dela, o que ela quer de verdade. Às vezes, elas chegam lá, ai, Laís, eu não sei te dizer o que eu quero de verdade, eu nunca fiz isso na minha vida. Eu sempre fiz aquilo que esperavam que eu fizesse, para eu ser aceita, para eu ser amada, para eu me sentir vista. Então, às vezes, elas tentam simplesmente seguir as projeções dos seus pais. Elas tentam muito agradar as suas mães, principalmente. Porque a mãe com a filha mulher, ela tende também a projetar os sonhos que ela não conseguiu alcançar. Boa, verdade. Então, ela tenta e cobra mais dessa menina do que do menino. Né? Do menino, normalmente, ela tem esse olhar meio, né? Ai, meu Deus, meu príncipe, né? Tenho que cuidar, fazer tudo por ele. Pra menina, não, ela já impulsiona. Ó, tu tem que aprender a fazer isso, tu tem que fazer dessa forma, tu tem que cuidar da tua casa, tu tem que cuidar dos teus filhos. Existe muito isso, né? Hoje tá mudando um pouco as coisas. E ainda bem. Mas é uma coisa que a gente percebe, é um padrão que hoje a gente tem essa oportunidade de buscar conhecimento através de vários meios, mas principalmente na terapia, de entender, de questionar, de refletir e de ressignificar, fazer diferente, quebrar também um ciclo, né, de tantas gerações que foi simplesmente sendo passada uma para outra. E agora a gente tem essa oportunidade. Eu vou quebrar esse ciclo e não vou dar essa continuidade. Vou entender e filtrar, né, o que foi bom e o que eu posso fazer de diferente. Porque nós, enquanto adultas, precisamos ter essa autorresponsabilidade. Existe dentro de nós uma criança ferida e talvez ela ainda está precisando ser vista, ser curada. Mas quando adultas é responsabilidade nossa e não do outro. E às vezes a gente espera o outro, né? Uhum. Essa questão de esperar o outro é bem complicado mesmo, É. Laís. Mas assim, ó, qual seria o remédio para essa mulher que não consegue dizer não? Seria a exposição? Por exemplo, ela começar a dizer não em alguns momentos? Às vezes a pessoa realmente tem muito problema com a palavra não. Talvez ela poderia substituir para agora eu não posso fazer isso. Ah, puxa, eu tenho outra coisa para fazer. Tu não precisa necessariamente mentir, né? Talvez você possa colocar alguma coisa ali que possa soar que você esteja ocupada. Seria melhor ela começar assim de pouquinho em pouquinho, ou ela já tem que sair do 0 pro 80 direto e falar, não, eu não quero fazer dessa forma. Como é que tu vê isso? Isso é muito engraçado porque é uma dúvida da maioria das mulheres pacientes que chegam lá. A gente fala muito sobre posicionamento. Então, até mesmo quando essa mulher acha que não se posiciona, ela está se posicionando. O não posicionamento também é um posicionamento. Então, a gente trabalha muito esse reposicionamento da mulher. Não é só sobre saber dizer não. É sobre como tu vai comunicar esse não. E a gente comunica de várias formas. Então, a gente não vai se tornar aquela pessoa chata, rígida. A gente vai saber conversar, vai saber comunicar. Primeira coisa é ela entender quem ela é e a mensagem que ela quer passar. Então, a gente passa uma mensagem de várias formas. Na forma como a gente se veste, na forma como a gente conversa com as pessoas. Enfim, então a gente trabalha muito essa comunicação verbal e a não verbal também. Então, é uma pergunta que eu faço para as mulheres e é interessante que a gente traga aqui também. Quem essa mulher quer ser? Que mensagem que ela gostaria de passar? Então, isso também é através do não. Se alguém pergunta, tu pode fazer isso pra mim hoje? E talvez ela não vá conseguir. Então, ela pode ser realista. Olha, hoje eu não vou conseguir, mas quem sabe amanhã ou depois a gente pode estar conversando sobre isso e vendo as possibilidades. Tá tudo certo. Eu acho que muitas mulheres pensam que sempre tem que pagar a conta sozinha. Então, quando a gente equilibra isso, que a gente entende que nem Jesus agradou a todos, quem somos nós? Então, ela entende que em algum momento, assim como ela é desagradada, ela vai desagradar também. E tá tudo certo. É isso que acontece. Nós somos seres humanos imperfeitos, falhos. Então, quando a gente aceita isso, fica um pouco mais fácil. Ô, Laís, aí eu fico me perguntando assim,
será que essas pessoas, elas estão... Aí tu pode me dizer ali com os relatos, talvez, das tuas clientes, tá? Não precisa dizer nome nem nada, ou se tiver, não tem problema. Que é o seguinte, pelo que eu percebo, não só nas mulheres, mas nós, homens também, todo mundo, parece estar meio perdido. Tá. Porque o propósito foi vendido pra gente. Assim como Jesus é vendido pra gente. Da forma pejorativa, eu tô dizendo. Mas foi vendido pra gente que todo mundo tem que ter um propósito. A mulher também, ela tá com essa problemática de, caramba, eu ainda não encontrei meu propósito, então eu não consigo sair do lugar onde que eu estou. Porque eu acredito que não necessariamente a gente precisa encontrar o nosso propósito logo que nasceu. O meu propósito pode estar sendo construído e eu nem tô percebendo. Ou o meu propósito pode chegar lá na frente, ou nem sequer existir um propósito. Bom, eu acredito que exista propósito para todo mundo, tá? Na parte cristã, da minha parte. Tá. Mas... talvez essa pessoa esteja tão preocupada em encontrar um propósito dela que ela ficou perdida na vida e ela não consegue sair do lugar. Como é que essa mulher ela consegue sair desse lugar de paranoia, de estar perdida na vida, para que ela consiga pelo menos encontrar a linha do seu propósito, para que ela consiga se alinhar com a vida dela? Como é que ela pode enxergar isso na vida dela? Eu acredito que o primeiro ponto é que as pessoas talvez romantizem demais esse propósito ou pensem que é uma coisa, meu Deus, extraordinária, gigantesca. E nisso elas perdem um pouco da sensibilidade do olhar para aquele propósito que não é pequeno, mas talvez ele está ali no teu dia a dia. Então, eu acho que a gente precisa refinar um pouco esse nosso olhar, sabe? Não precisa ter pressa, né? Eu acho que quanto mais a gente tenta correr atrás de uma coisa, parece que ela foge mais. Então, é importante a gente talvez dar 2 passinhos para trás, entender em que lugar que eu tô agora. Tá, vamos começar lá do início. Eu já sei quem eu sou? Então, essa é a primeira pergunta que eu faço para a maioria das minhas pacientes. Como que tu se enxerga? Quem tu é hoje? E a maioria delas fica um ponto de interrogação enorme. Às vezes elas até pensam, eu posso perguntar pro meu marido? Nossa. Então, parece pra gente que vive um pouco disso, parece uma pergunta mais simples, mas é muito complexa, porque o autoconhecimento não foi algo que é ensinado nas famílias, no colégio, na faculdade, não é algo tão comum assim. Deveria, mas não é. Então, a gente precisa primeiro entender em que lugar que essa mulher tá. Tô perdida, Laís. A maioria chega assim, né? Tô perdida, completamente perdida. Tá, então vamos começar do autoconhecimento, que é a base de muita coisa. Então, a gente começa a entender essa mulher através da perspectiva dela, que é algo muito singular, muito único. E os nossos propósitos, muitas vezes, são gerados nas nossas maiores dores. Então, isso é algo muito delicado, porque muitas mulheres chegam lá no consultório e, às vezes, elas não necessariamente querem falar sobre as dores dela, mas querem estar em busca da solução. E aí, quando a gente começa a acessar algumas caixinhas, a gente vê algo que inicialmente precisa ser lapidado, mas é onde conecta ela com esse grande propósito. E esse grande propósito é como eu te falei. Às vezes, meu Deus, a gente vê assim uma pessoa, nossa, essa mulher parece que tem um propósito muito grande e eu não me vejo dessa forma, mas talvez o teu propósito pode ser dentro da tua própria casa, com a tua própria família. E eu sempre falo, às vezes a gente quer ser muito pro mundo, mas primeiro precisa ser em casa. Então, precisa começar dali. E aí tu te percebe de uma forma diferente. Eu acho que a terapia é essa jornada, onde tu começa a refinar o teu olhar, perceber coisas que parece que passam batidas. Mas a gente começa a fazer algumas reflexões através de perguntas difíceis, porém necessárias. São conversas difíceis às vezes, mas necessárias e, mais do que isso, libertadoras. Com certeza. Ô, Laís, tu tocou num assunto meio espinhoso. Não sei nem se tu percebeu, mas eu vou falar aqui, porque eu quero tocar nesse assunto. Às vezes o propósito não tá no mundo exterior. Tá no nosso mundinho ali dentro de casa. E a internet é meio 880, sabemos disso, né? Ela não busca um equilíbrio ali. E na maioria das vezes a gente encontra mulheres exercendo a sua liberdade de ter uma família e cuidar do seu lar. Mas também em contraponto a gente olha nos comentários e tem outras mulheres, e até mesmo homens, falando que a liberdade da mulher nesse ponto aí
vai só até a página 2, porque se o homem dá um pé na bunda e ela não tem um trabalho, como é que ela vai lidar? Só que parece que hoje em dia as mulheres e os homens elas têm que entrar só numa linha que foi determinada pela internet. Como é que tu olha para essas pessoas que têm medo de se posicionar com alguém que quer cuidar do lar contra uma massa gigante da internet que fala: pô, tu tem liberdade para ser CEO de uma empresa, tu tem liberdade de fazer o que você quiser. Só que lá no fundo do coração dessa mulher, ela quer cuidar do lar. Ou, não necessariamente cuidar do lar para sempre. Pelo menos até o momento do filho dela ter um pouquinho mais de liberdade, andar um pouquinho mais com suas próprias pernas. Não tô nem falando de 18 anos, tô falando ali pelos 10, 11 anos, que fica mais tranquilo, ou até um pouquinho antes. Como é que tu olha para essa mulher? Elas sentem receio de se encontrar no lar, ao invés de olhar para o mundo exterior? Com certeza, com certeza. Como eu te falei antes, né? Existe essa coisa cultural. Então, desde criança, parece que é introduzido nessa menina que ela precisa se preocupar com o que os outros vão pensar ou achar. Então, muitas vezes ela não consulta o que ela quer, quais são os seus desejos, quais são os seus limites, mas ela consulta ao outro, o que o outro pensa. E acaba que a internet traz muito esse julgamento, traz à tona o que as pessoas podem pensar. Então, se essa mulher tá perdida sobre quem ela é, sobre a sua essência, sobre a mensagem que ela quer passar, o que ela é prioridade pra ela, se ela não entende isso, vai ficar muito difícil, porque ela vai ser sempre refém daquilo que as outras pessoas esperam dela ou que acham ser certo pra vida dela. Então, por isso que é muito complicado de estar nesse lugar, porque tu não se coloca num lugar de protagonismo. Tu tá sempre como coadjuvante ali. Então, como que tu vai florescer? Como que tu vai se conectar com o teu propósito que foi feito só pra ti? Como que tu vai entender que tu não é só mais uma? Por isso que muitas pessoas até chegam até o consultório e falam: a minha vida não tem sentido. Por quê? Porque ela não tá realmente entendendo para o que ela foi criada. Porque ela simplesmente tá seguindo os padrões e as tendências que o mundo diz para ela seguir, e isso nos afasta do nosso propósito. Então, a mulher, ela não é para seguir as tendências, é para ela seguir a sua essência. Então, é isso que a gente quer trazer para essa mulher. Então, não é necessariamente essa mulher empoderada, mas é essa mulher que ela sabe acessar a feminilidade dela e reconhecer a bênção que é ser mulher. Tu até falou ali, né, desse contraponto de disputa, talvez, né, entre homem e mulher e tudo mais. E até um tempo atrás eu considerava assim, nossa, é muito mais fácil ser homem, eu gostaria de ser homem, sabe? Então, demorou um tempo para eu perceber e aceitar isso dentro de mim, que é maravilhoso, é realmente uma dádiva, é um privilégio. Eu acredito que cada um tem os seus privilégios, né? Mas eu acho que é muito importante para essa mulher ela reconhecer isso, ela entender, tá, como que eu posso utilizar esse privilégio, essa dádiva. Então, a mulher, ela tem essa feminilidade que ela pode desenvolver e utilizar também ao seu favor. A gente tem uma sensibilidade muito aguçada, um olhar para o outro que é diferente, que a gente traz mais para esse cuidado, um encantamento que é algo muito nosso. Então, isso a gente pode explorar de várias maneiras e começar também a projetar na nossa vida, ao ponto que gera mais abundância, prosperidade, que a gente realmente transborda e transcende, né? Não só na nossa vida, mas na vida do outro também, naturalmente. Eu adorei a forma com que tu abordou isso e tu trouxe alguns pontos que eu quero voltar neles. Mas antes eu quero seguir nessa parte, depois eu vou pra parte do merecimento, tá? Que é um ponto muito forte em várias pessoas, não só mulheres, mas a questão do não merecimento. Mas primeiro eu quero falar sobre uma coisa que eu vivo falando aqui no meu podcast sobre seguir tendências. E eu posso estar falando um dado muito, muito errado, tá? Eu não tenho certeza. Mas acredito que na maioria das vezes as mulheres acessam mais conteúdo de fofoca. E, bom, homens também em alguns momentos, né? Por exemplo, eu gostava bastante de Big Brother, então de vez em quando eu ficava olhando. Bom, minha For You não era só isso, né? Tinha mais conteúdo de gato e agora é só de bebê, né? Porque eu tenho um filho agora e é só bebê que tem lá. E agora é só coisinha de comida de bebê também, porque agora a gente vai começar a introdução alimentar e o celular nos ouve, né? Então ele começa a me entregar um monte de coisa.
Enfim, nessa parte de seguir tendências, tu vê uma problemática gigante, porque pelo menos ao meu ver, eu vejo uma problemática gigante das mulheres no seu ambiente virtual seguindo somente esse tipo de conteúdo, porque isso vira uma chavezinha na cabeça dela, pro bem ou pro mal. Porque muitas vezes esse conteúdo vai ter traição, vai ter aquele cara que não é bom, ou aquele tipo de cara, sei lá, eu vou colocar uma palavra aqui, malandro, e que é o cara, o sonho de outras pessoas, e tá tudo bem ser o sonho de outras pessoas. Então ela olha pra internet e talvez lá, virando aquela chavinha, ela começa a perceber o mundo daquela forma. Sendo que o ambiente dela, que ela está em volta, não mostra isso. Mas como ela tá muito vidrada na internet, aquilo lá vira o novo pra ela. O novo ambiente, a nova verdade. Como é que tu vê isso nos teus clientes? E será que ela deve se livrar disso? Pelo menos ao meu ver, sim, tá? Não completamente, porque entretenimento é muito importante. Ok, vê ali uma fofoquinha de vez em quando, da pessoa que tu gosta, da Virgínia, vai lá, tá tudo bem. Mas a partir do momento que aquilo vira o teu habitual, que tu acorda e teu celular tá lá na Choquei, é meio complicado. Acredito que ali vai virar uma chave muito ruim na vida dela. Como é que tu vê isso? Na questão de seguir tendência, a pessoa acaba ficando meio perdida nela mesmo? Então, isso confunde muito o que é certo e o que é errado. Uma coisa que eu sempre falo para as minhas pacientes, indico para elas, principalmente porque elas chegam num momento de mais vulnerabilidade, fragilidade, então elas têm dificuldade de acessar esse filtro, sabe? O que me faz bem, o que não faz. Então, quando elas entram em contato com algumas notícias ou até mesmo redes sociais, é um pouco complicado, às vezes elas chegam ruim e sai pior ainda. Então, eu sempre falo para elas, olha, vamos tentar ser mais seletiva? Para aquilo que te faz bem, para aquilo que não faz. Talvez tu não consiga diferenciar agora, mas a gente tá em terapia para entender. Então, eu vou sempre guiando elas nesse sentido. Então, tudo, com relação a tudo, tudo que tu consome, seja através de alimento, seja através de notícia, sempre buscar coisas que vão te edificar, te fazer evoluir de certa forma, sabe? Então, tem muitas coisas que roubam o nosso tempo, e o nosso tempo é algo muito precioso. Eu sempre falo para elas, olha, não é somente as pessoas que tu mais convive, tu não é a média somente das pessoas que tu mais convive, mas também do ambiente que tu está, do ambiente que tu busca estar. E, querendo ou não, né, virtualmente também, isso influencia demais. Então, é importante a gente estar sempre atento. Como que eu quero utilizar o meu tempo? Claro que às vezes a gente quer só espairecer, mas é importante que a gente tenha válvulas de escape saudáveis. Então, o meu atendimento e a minha linha é muito em cima dos 3 pilares: corpo, mente e espírito. Sempre pergunto para cada uma delas: como que tu tem tratado o teu corpo? Como que tu tem tratado a tua mente? E como que tu tem tratado o teu espírito? Se um desses estiver mal alimentado, não adianta, vai dar problema. Então ali é onde a gente começa a trazer luz para esse lugar e começa a trazer algumas sugestões práticas para ela incluir no seu dia a dia, na sua rotina. Porque a gente é uma mistura do que a gente faz na nossa rotina. Então, a gente vai se tornando essa pessoa. Então, é importante a gente ver como que a gente tá gastando o nosso tempo. A gente tá gastando ou investindo? Olha, essa parte do ambiente digital, eu tenho até uma sugestão pro pessoal. Tu falou ali, pô, vamos consumir conteúdo edificante e tudo mais. A minha esposa, ela vive falando, né, pra eu descansar em algum momento, porque eu trabalho bastante. Eu saio daqui do estúdio e já vou trabalhar também. Claro que eu fico lá com minha esposa, só que eu trabalho de madrugada, né? Então, se bem que eu tô arrumando agora meu horário, tô acordando 6 horas da manhã. Pra conseguir trabalhar, porque antes eu ficava da meia-noite até umas 4 horas trabalhando nos meus canais do YouTube. E deu resultado, né? O que é importante. Mas o que acontece, Laís? Eu vejo que se a pessoa transforma não só o teu ambiente social, mas também o teu ambiente digital, muda muita coisa na vida dela. E aí eu faço um desafio pra vocês, se vocês quiserem, que eu acho bem interessante, que é assim, ó. Pra fazer um teste, se a pessoa pensou, não, o que esses caras estão falando aí no podcast, de não assistir fofoca e tudo mais, não vai mudar nada na minha vida. Faz um teste. Cria um perfil novo no Instagram, tá? Qualquer nome, e lá tu deixa privado ou, sei lá, público, tanto faz, e segue somente as pessoas que tu acha mais incrível. No mundo de filosofia, psicologia, aquilo que tu quer vir a ser. Então, lá tu vai só seguir esse tipo de conteúdo. Lá tu não vai seguir fofoca nem nada. E todo dia, pelo menos, tu vai lá alimentar um pouquinho ele. Dá um like nas postagens,
assiste alguns Reels sobre esse conteúdo. E quando começar a aparecer conteúdo parecido com o teu antigo perfil, coloca lá, não tem interesse. Porque muito provavelmente, quando ela sair desse perfil, ela vai se sentir muito melhor do que no teu outro perfil, onde que só tem fofoca e tudo mais. Fora que vai começar a entregar conteúdos edificantes, que eu posso chamar de edificante? Sim, mais ou menos. Porque são conteúdos, na maioria das vezes, de 3 minutinhos, de 1 minutinho ali, não vai te edificar tanto. Mas já é um foguinho. Exato. Né? Um foguinho pra procurar um conteúdo melhor no YouTube. E aí também eu faço o desafio. Vai pro YouTube. Sai do Instagram, cara. Abre o teu aplicativo do YouTube e começa a consumir esse tipo de conteúdo. Ah, mas eu não tenho saco de consumir autoconhecimento. Começa com algo que ela goste. Por exemplo, pô, eu gosto de moda. Por que não consumir um conteúdo de moda? Por que não consumir um conteúdo de uma CEO de moda? Pra ver como é que ela pensa, como é que ela age. E isso, querendo, se a pessoa realmente querer mudar, né? Não adianta fazer tudo isso se você não quer genuinamente querer. E aí, Laís, eu quero te fazer uma pergunta que é ligada a isso de querer. Tu vê que a maioria das vezes as tuas clientes, elas vão até a tua terapia, né, até o teu serviço, só que elas não querem mudar realmente, elas só querem aquela frase pronta para ver se isso resolve a vida dela, porque assim, ao meu ver, e ao ver da psicologia, a pessoa genuinamente tem que querer mudar. Tu vê essa dificuldade das pessoas ter esse pensamento, eu quero mudar, mas eu não quero mudar fielmente, sabe? Porque tem uma diferença no cérebro, pô, eu quero mudar, do que eu quero genuinamente mudar. Como é que tu vê isso? Na verdade, elas querem alcançar o resultado, mas nem todas estão dispostas a passar pelo processo. E só consegue alcançar o propósito quem está disposta a suportar o processo. Então, eu já identifico ali de começo, nas primeiras sessões, aquela mulher que realmente está disposta. E essa a gente consegue alcançar muito rápido, porque ela é dedicada, ela se entrega, ela confia. De fato, segue os direcionamentos e tudo mais. E tem aquela outra mulher que ela quer o caminho mais curto. E a terapia, ela não te entrega atalhos. Tu precisa, de fato, estar ali disposta a dar um passinho todos os dias. E o profissional, né, vai estar ali para te acompanhar. Às vezes eu pego realmente na mão das minhas, às vezes não, mas eu quero dizer, teve uma paciente, por exemplo, né? Ela não fazia atividade física e é uma coisa que eu tento instigar muito nas minhas pacientes, porque para ansiedade, para tudo, é muito importante que a gente esteja movimentando esse nosso corpo. Não só para tua saúde física, mas principalmente para tua saúde mental. Então ela tinha muita dificuldade e mais de uma já. Eu acompanhei nas aulas, uma na de bike, outra na de beach tênis. Então sempre tentei identificar o que faz mais sentido para ti. Ah, Laís, mas eu não vou sozinha. Tem essa preocupação às vezes de ela ter vergonha e tudo mais. Então eu acompanho até nesse ponto, sabe? Ah, se o problema for esse, eu vou lá, eu vou contigo, né? Eu vou contigo de mão dadas. E a gente supera isso juntas. Então, às vezes, essa mulher, ela precisa desse empurrãozinho, sabe? Então, eu acredito que seja um pouco disso também. Eu sempre falo que eu fui uma mulher levantada, que quero levantar outras mulheres também. E o ser humano, ele precisa um do outro. Não somos autossuficientes. E, às vezes, essa mulher, ela chega perdida, sozinha. E o profissional precisa também entender que é um outro ser humano. E ter esse carinho, essa empatia, esse tato, sabe? Então, hoje eu atendo muito online também. E eu tento trazer, através das minhas palavras e desse meu olhar, o abraço que muitas vezes esse meu paciente precisa, sabe? Então, dependendo de como a gente aborda esse paciente, ele também vai sendo convencido no processo de que vale a pena a gente estar disposta a passar por essa jornada. Então, a gente consegue identificar como que eu posso convencer essa minha paciente, o que faz sentido para ela, com o que ela se identifica. Então, eu faço essa leitura, vou conduzindo ela, convencendo ela, e aí ela percebe, essa estratégia deu certo, funcionou aqui. Muitas pacientes já fizeram outras terapias antes e talvez se sentiram só mais uma paciente, sabe? Então, eu acredito que todos nós gostamos de ser olhados com esse olhar, sabe? Mais individual mesmo. Então, eu sempre tento trazer isso para os meus pacientes. Eu acho que é algo que também acaba mudando muito a trajetória, sabe? De eles entenderem. Então eu vou apostar. Vou ver se vai dar certo. E aí, a gente vai indo. Vai conseguindo. Mas tem alguns, né, que a gente sabe
que querem realmente buscar esse atalho. E se a gente não entrega o que é natural, que a terapia não vai entregar nenhum atalho, acaba... então isso não é pra mim, sabe? Mas eu tenho certeza que as sementinhas que a gente planta em algum momento, se encontrar esse solo fértil, vai florescer, vai dar frutos. Então, eu tenho pacientes que às vezes falam, Laís, realmente eu não estava num momento assim, que estava pronta para encarar algumas coisas, mas agora eu tô. E esse momento, ele também é muito importante. De às vezes a pessoa perceber assim, realmente, eu tô pronta, não tô pronta, eu quero. E aí, eu sempre falo, uma parte é do profissional, uma parte é da paciente. Mas tem uma parte que nenhum de nós vamos conseguir alcançar. E é onde eu falo que a gente precisa ter Deus junto com a gente. Tem partes e camadas que só com Ele a gente consegue alcançar. Então, a espiritualidade é algo que a gente trabalha muito também dentro da terapia. Tem camadas que são inacessíveis, tem dores que tá lá na nossa alma. Então, quando a gente faz esse trabalho em conjunto, os três, não tem como dar errado. Olha, Laís, tu tocou num assunto que eu gostei, que é a questão da espiritualidade. A gente volta e meia não, direto aqui no podcast, né? A gente fala sobre espiritualidade. E eu quero tocar nesse assunto, da espiritualidade, de o que é Deus pra ti, como é que Ele pode ajudar essas mulheres. Mas antes eu quero voltar num... Será que eu posso dizer que é meio espinhoso? Talvez sim, dependendo de onde que esse vídeo cair, ou se esse corte cair em alguma página de fofoca, né? Mas o que seria essa questão... Não, na verdade não é o que seria. Tu vê muito as mulheres entrando no lado masculino delas e isso acaba atrapalhando não somente a relação delas, mas ao todo da vida delas? Porque eu sei que, na maioria das vezes, não é muito bem visto falar energia feminina, energia masculina, mas, bom, sabemos que existe. E ponto, sabemos que existe e isso acaba ou atrapalhando a gente ou melhorando a gente. Por exemplo, uma energia masculina para uma mulher que é CEO, que tem que estar lá na frente para comandar alguma coisa, cara, perfeito. Uma energia feminina para o homem, para cuidar, para zelar pela filha, pelo filho, pela esposa, perfeito. Tem que alinhar. Mas tu vê... E aqui já passou vários terapeutas falando que, na maioria das vezes, quando as mulheres vêm enfrentando muita dificuldade nos seus relacionamentos, ou até mesmo na área de trabalho ou social da vida dela, é porque, não na maioria das vezes, mas em algum momento, ela está caminhando ali pelo lado da energia masculina. Como é que tu vê isso? Tem que existir um equilíbrio ou ela sempre tem que caminhar pro feminino? É natural que o equilíbrio ele seja buscado em tudo. Mas muitas vezes ele é uma utopia, porque na verdade não é uma linha de chegada, é o caminho, a trajetória que tu faz. Então, eu acredito que, como tu falou, é importante em alguns lugares a gente exercer, colocar um pouquinho mais dessa energia masculina, mas por isso que é tão importante a gente saber quem a gente é, a mensagem que a gente quer passar e os nossos posicionamentos serem muito claros. Então, quando a gente tá muito nessa nossa energia masculina, às vezes também a gente tem que entender a história dessa mulher. Às vezes essa mulher, ela teve que se virar muito na vida. Teve que fazer as coisas sozinha, não teve ninguém para proteger, para cuidar ela. Às vezes essa mulher não teve a energia, né, essa energia masculina, essa presença de um pai. Então, ela entendeu que tem que se virar, tem que dar conta, tem que ser na força do próprio braço. Então, por muitas vezes, ela acaba se relacionando com homens que não a valorizam. E ela, muitas vezes, assume a frente também. Então, a gente precisa entender, cada mulher é uma mulher, tem uma história. A gente precisa ver que faltas que ela tá tentando preencher com essa energia masculina. Como que a gente pode curar isso, sabe? Então, é muito importante que essa mulher esteja disposta a passar por esse processo para curar algumas feridinhas. Às vezes ela tenta mostrar através disso como se fosse algo para se proteger mesmo. Porque ela entendeu que ela precisa se proteger. Às vezes essa mulher até assusta. Assusta os homens nos relacionamentos, inclusive. Porque ela já chega chegando, ela quer fazer as coisas do jeito dela, ela assume tudo, ela não dá espaço para esse homem assumir o lugar dele também. Então, é onde ela não consegue ser feliz no amor, muitas vezes. Então, entende que uma coisa vai puxando a outra. E a gente sempre volta pro mesmo lugar. Do autoconhecimento, de entender quem ela é, a história dela, quem ela é genuinamente. Ela não precisa estar nesse lugar
ela pode sim se permitir ser cuidada, ser amada. Talvez ela nunca se sentiu dessa forma. E aí ela tem medo? E se eu me disponibilizar, se eu deixar que alguém cuide de mim, será que eu não vou me machucar? Ou ela não tá familiarizada a isso, então ela nem sabe como receber esse cuidado e esse amor. Então, claro, eu sempre falo, a gente tem que assumir o risco, senão a gente sempre vai viver as mesmas coisas. Então, pra gente conseguir acessar aquilo que a gente deseja, esse equilíbrio que muitas vezes parece uma utopia, mas a gente consegue sim alcançar um lugar que seja melhor, um lugar que seja mais pleno, que seja mais abundante, que seja mais próspero. Mas a gente precisa fazer coisas diferentes. Não tem como acessar resultados diferentes fazendo sempre as mesmas coisas. Então, essa energia masculina, ela precisa sim ser equilibrada. Da mesma forma para o homem. Com certeza, adorei. Adorei tua resposta porque realmente existe o equilíbrio, existe, mas ele é uma utopia em certos momentos. Achei bem interessante isso que tu falou. Mas agora eu quero falar sobre a questão de vestimenta e comportamento. Tá. Porque tu falou que tudo comunica. E tu Uhum. tocou no assunto também de vestimenta, acho que seria interessante a gente tocar nesse assunto, mas eu gostaria de deixar bem claro aqui o que eu penso antes, porque eu também gosto de falar o que eu penso e também gosto muito de ensinar também, né? Porque eu trago aqui meus convidados, mas eu gosto também de aparecer em alguns momentos. Tem um pessoal que fica meio incomodado quando eu falo bastante, mas é que eu gosto de aparecer no meu canal, é o meu canal, então eu tenho que aparecer. Então assim, ó, eu acredito que a pessoa realmente ela pode usar a vestimenta que ela quiser. Tá tudo bem, de verdade, assim. Eu tinha um costume, ainda tenho, em alguns momentos, de usar muita calça de moletom. Eu adoro, eu me sinto muito mais confortável. Mas eu sei que em alguns momentos, quando eu for fazer uma reunião, sei lá, em algum momento, eu sei que eu preciso estar com aquela calça. Uma calça jeans, sei lá, uma calça jeans preta, uma calça jeans azul. Na maioria das vezes, ou vai estar para lavar e eu vou ter que usar aquela mesmo que eu tenho. Tá tudo bem. São contextos, né? Mas eu acredito que assim, a pessoa tem a liberdade, mas a pessoa vai ter lá na ponta o resultado daquela escolha da liberdade dela. Então, assim, na maioria das vezes a gente vai ver comportamentos do homem e da mulher se vestindo de uma maneira que não é aquilo que ela quer comunicar. Parece que está em desordem, parece que não está combinando o que ela quer passar para os outros e o que ela está passando para si mesma através da vestimenta dela. Tu acha que isso é interessante, ser alinhado com ela? Enquanto tu fala, deixa eu arrumar só o teu microfonezinho. Tá, perfeito. Isso é algo que a gente aborda também com essas mulheres. Uhum. Inclusive, eu fiz minha coloração pessoal e ali também já tive todo esse alinhamento da mensagem que eu gostaria de passar, a questão da minha imagem pessoal, profissional. E eu acredito que é também uma fonte de autoconhecimento. Minha irmã, inclusive, trabalha com isso, é formada em moda e estilo, então é algo que ela tá sempre me passando algumas dicas, algumas sugestões. Então, é muito interessante. Querendo ou não, uma linguagem não verbal. Então, quando tu chega num local, não necessariamente tu vai falar, mas tu tá falando. Então, é muito importante que tu tenha sempre isso na tua cabeça, sabe? O que eu quero passar para as pessoas, seja de sensação, seja de pensamento, trazer intencionalidade para isso. Porque tu querendo ou não, tu vai passar uma mensagem. Então, por que não ser intencional com isso? Por que não estar alinhado com aquilo que tu queres? E já começa aí. Tem muitas pessoas que estão perdidas nisso também. Pode ver que tem muitas pessoas que querem se vestir de uma forma que não se destaquem, que não sejam vistas, querem se esconder. Porque elas não se orgulham de quem são. Elas não sabem quem são, elas estão perdidas, elas não sabem essa mensagem que querem passar. Então é onde a gente, de novo, voltamos para esse lugar. A gente entende quem é essa mulher, que mensagem que ela quer passar. E a gente também coloca intencionalidade nisso. Então eu faço indicações, inclusive, de profissionais para elas também acessarem essa ferramenta de autoconhecimento. Seja através da coloração pessoal, seja através desse estilo pessoal delas, que é algo muito individual também. Qual que é o teu estilo? Muitas mulheres não sabem dizer. Tá, que tipo de roupa que tu gosta? Ai, Laís, eu não sei, sabe? Então eu falo, tá, não, então vamos lá, vai numa loja de departamento, começa a experimentar coisas que talvez tu admira numa outra mulher, mas tu pensa, ai, eu não tenho como eu utilizar isso. Ai, eu não tenho postura pra isso, sabe? Por que não arriscar? Tenta se ver de uma forma diferente.
Então, inclusive, a gente dá algumas tarefinhas para elas fazerem durante a semana. Semana passada mesmo eu passei isso para uma paciente, de ela ir numa loja de departamento, ó. Fica aí a dica para quem tem essa dificuldade. Vai numa loja de departamento que ali ninguém fica no teu pé, né? Se autoatende, te explora, vê em looks diferentes, sabe? Antes eu tinha muito medo de usar cores. Eu usava só preto, gente. Meu guarda-roupa lá, amo preto, né? Até hoje eu uso bastante. Mas depois dessa coloração pessoal, eu vi as cores que me favorecem e eu, opa, vou explorar, vou começar a colocar umas coisas diferentes. E foi onde eu comecei a perceber um superpoder que eu tinha que estava ali. Eu despertei algo, floresci de uma maneira diferente. E é engraçado como as pessoas observam isso. Tu recebe mais elogios, as pessoas te olham diferente mesmo. Às vezes até na rua, te olham mais de uma vez, tu fica, meu Deus, né? Então, muitas vezes essa mulher, ela tem medo de ser vista. Mas por quê? Por que que ela tem medo de ser vista? Porque ela tá confusa, ela tá perdida. Então, ela quer se esconder. Por isso que é tão importante a gente ter essa clareza de quem a gente é. Não simplesmente pra gente... Eu sempre falo, aqui não é uma questão... O amor próprio, ele não tem nada a ver com egoísmo. O amor próprio é onde ele vai te conectar com a tua essência e com o teu propósito. Isso é muito bom pra gente, mas ele te conecta com algo muito maior, porque ele vai transcender na vida de outras pessoas. Então, não existe realização maior do que essa. Bom, Laís, eu gostei desse amor próprio, mas antes eu quero só abrir um parênteses aqui no podcast, tá? Que o que é essa coloração pessoal? É aquele negócio de vestimento? Porque assim, eu só uso preto e branco, né? Camisa preta e branco de pelo dos meus gatos. Então, eu só vivo nessa paleta de cor. Isso daí, coloração pessoal, é aquele negócio de que cor combina na tua roupa, com o teu tom de pele, é isso? Então, eu não sou a pessoa ideal para falar sobre isso, mas tem várias cartelas de cores e ali ela vai entender, né, a tonalidade da tua pele, a combinação, né, e isso também é muito individual. A combinação da cor da tua pele, do teu cabelo, dos teus olhos, e ali elas vão vendo as cores que vai te acender. Tem umas que te apagam um pouquinho mais. Então, ali elas passam uma lista, assim, de cores, também as nuances, né? Então, assim, uma cor azul. Tem vários tipos de azul. Então, que azul que vai te acender mais? Então, cada pessoa tem uma cartela de cores que vai acender mais, né? E te destacar de certa forma. E também elas ensinam ali como que tu pode compor as coisas para estar alinhado também. Legal isso. Muito E a legal. tua irmã que faz? A minha irmã que fez em mim. Ah, tá. Então tu vai me passar o contato dela que a gente vai fazer um podcast com ela pra falar sobre isso. É uma pena que ela mora fora. Ah, ela mora fora? Eu não acredito. Ela Que tá pena. morando em Milão, Tá, então... que chique. Tá, Pois então... muito chique. Tá, então eu vou tentar encontrar em algum momento alguma profissional de coloração pessoal, porque eu fiquei encantado com isso, porque eu quero encontrar. Depois. Tu tem? Então, perfeito. Se vocês quiserem, pessoal, comenta aqui nos comentários que a gente vai trazer, então. Isso. Tá, agora eu quero falar sobre a questão do amor próprio. Daqui a pouco... não vai ser o amor próprio. Daqui a pouco o amor próprio e depois a espiritualidade. Eu quero falar sobre o não merecimento. Porque assim, o não merecimento acontece com todo mundo. Mas tu vê muito isso nas mulheres e como é que a gente consegue começar a construir esse merecimento daquilo que a gente almeja? Novamente, a gente vai cair no autoconhecimento, com certeza. Mas, em algum momento, a gente vai ficar perdida naquele merecimento. Tá, eu mereço isso? Ou é isso aqui? Tá, mas agora eu tô em dúvida. É isso aqui que eu gosto mais. Tá, é isso daqui que eu mereço mais. Como é que a pessoa tem um discernimento do merecimento que vai fazer com que ela dê o próximo passo pra vida dela? Essa questão do merecimento é algo que a gente trabalha em camadas. Por quê? Pode perceber, quando a gente tá num dia ruim, às vezes a gente pensa... eu mereço comer uma pizza, né? Eu falo isso todo dia, com doce. eu falo isso todo dia. Todo dia tem que ter um docinho depois da janta. Então... Esse eu mereço. Ele, claro, é uma coisa gostosinha, né? Mas isso vai trazer saúde pra ti? Então, tu pode merecer aquela sensação gostosinha. Mas será que a gente não pode conciliar essa sensação gostosinha com uma coisa que realmente vai fazer bem pro teu corpo? Tu merece realmente ser uma pessoa saudável, plena, feliz. Então, é muito importante que a gente perceba essa diferença. O que tu merece? Algo passageiro ou algo que vai ser construído a longo prazo e vai de fato te trazer uma coisa boa. Então isso é pra tudo na vida. Se for perceber, às vezes a gente quer acessar muito esses prazeres momentâneos, mas é importante que a gente pense um pouquinho mais a longo prazo.
Então, eu percebo nas minhas pacientes que às vezes está um pouco confusa essa questão do eu mereço. Porque, na verdade, se tu for parar pra pensar, todos nós pensamos, eu mereço uma coisa boa. Eu quero ser feliz. Eu mereço ser feliz. Então, é algo que está muito presente no nosso inconsciente, essa questão do não merecimento. Tem pessoas que têm medo do sucesso. Por que esse medo do sucesso? O que tu vai perder se tu for uma pessoa bem-sucedida? Então, é onde a gente vai entendendo o que tá presente nesse inconsciente da pessoa, que afasta ela do merecimento real. Então, são muitas camadas, São. né? Mas é importante, e todos nós temos crenças de não merecimento, e é onde a gente precisa trabalhar elas para transmutar, que a gente chama, né? De trocar uma crença de não merecimento para uma crença de merecimento. De entender que eu posso, que eu sou capaz, que eu mereço. Assim como qualquer outra pessoa. Não porque eu sou melhor do que as outras pessoas, mas é porque eu sou um ser humano que é digno de amor. Sim, perfeito. Ô, Larissa, agora a gente vai entrar no amor próprio. Só que assim, eu quero fazer uma ligação com relacionamento, tá? Tá? Porque, bom, mulheres se relacionam, assim como homens se relacionam também. Então, em algum momento, as pessoas vão ter dúvida. Tá, ok, eu construí meu autoconhecimento, só que aí eu ainda tô naquele padrão de relacionamento que eu não consigo encontrar alguém perfeito. Ou quando eu encontro, eu não me sinto atraída por ele, porque talvez isso não movimente a minha vida. Isso é meio prejudicial, realmente, na maioria das vezes. Esperar de alguém um movimento da vida, sendo que isso tem que ser trabalhado junto. Mas eu quero falar sobre a questão de merecimento no relacionamento puxado para o amor próprio. Porque muito provavelmente vai ligar, né? Precisa ter amor próprio para ter um bom relacionamento. Na maioria das vezes, né? Uhum. Ou deveria ser assim. Enfim, aí o que acontece, ô Laís? O amor próprio, ele ajuda realmente a encontrar um relacionamento perfeito? Ou eu preciso construir esse amor próprio, validar esse amor próprio, testar ele em alguns momentos da nossa vida, seja ele com relacionamento amoroso, ou relacionamento da família, ou relacionamento no trabalho, ou relacionamento consigo mesmo, para aí sim, depois que eu validar esse amor próprio dentro de mim, ter certeza, ok, eu estou me amando, eu gosto do jeito que eu sou, eu gosto do jeito que eu falo, que eu me comporto, para aí sim encontrar um relacionamento. Aí eu faço um contraponto. Será que durante esse aprendizado de amor próprio, será que ela não estaria perdendo tempo? Não perdendo tempo porque ela está validando uma coisa muito importante. Mas será que ela não estaria perdendo oportunidades na vida dela de relacionamentos duradouros e até melhores do que esperar esse amor próprio realmente fluir na vida dela? Então, eu acredito que dá de conciliar. Uhum. Porque realmente, às vezes, não é um processo tão rápido assim. Demora. Exato. Mas é importante a gente colocar prioridades. Boa. Então, a gente ensina as outras pessoas como elas devem nos tratar. Então, como a gente espera ser amada pelo outro se a gente não está se amando? Então, eu sempre falo para algumas pacientes minhas que chegam, que estão com um relacionamento ruim, seja de namoro, seja de casamento. E eu falo, e se o teu marido te tratasse como tu te trata? Ele estaria te tratando bem ou mal? E a maioria delas fala, meu Deus, gostaria de ser tratada como prioridade. Tu tem te tratado como prioridade? E essa mulher, muitas vezes, ela se coloca lá no final da lista. Então, como que ela espera que o outro trate ela como prioridade? Se passam dias, semanas, meses e ela não faz nada por ela. Ela faz pelo marido, ela faz pela família, faz pelos filhos, faz até por pessoas estranhas, mas por ela não. Então é importante ela parar e se olhar, se dar a devida importância. E aí sim, ela vai passar uma mensagem diferente e ela vai ensinar o outro como ela deve ser tratada. Então ela identifica que ela é digna de amor, porque começa por ela. Questões de autocuidado são a fonte e são o nosso combustível do amor próprio. Então a gente precisa cuidar, ser mais gentil com nós mesmas, até no nosso diálogo interno. Muitas vezes a gente se critica o dia inteiro, se culpa o dia inteiro. Então é importante a gente ser mais gentil com nós mesmas, ter um olhar de autocompaixão e entender, né, que tem muitos lugares onde a gente precisa assim, olha, não, aqui eu posso e devo melhorar. Mas aqui, tá, não, pera,
Eu sou ser humana. Eu falhei, mas vamos fazer uma coisa diferente. Ô, Laís, vamos fazer o seguinte. Hum. Eu adorei. Eu tô louco pra chegar na parte da espiritualidade, a gente vai chegar lá, tá? Mas é que tu vai falando algumas coisas muito massa e eu quero tocar nesse assunto, diálogo interno. Que isso daí é uma das coisas mais importantes que as pessoas deveriam estudar, porque ela parte do princípio que ela é o start. É o start pra tudo nessa tua vida. Uhum. Porque assim, ó, é da forma com que tu se comunica pra si mesmo que tu vai expandir isso pro externo. Uhum. Na maioria das vezes, a gente pensa em nós mesmos de uma forma completamente distorcida da realidade que a gente vive no externo. Isso vocês podem ter certeza. Se vocês começarem a analisar o tipo de comportamento e o tipo de diálogo interno que vocês têm, as ruminações, que são as piores coisas que existem dentro da nossa cabeça, vocês vão perceber que na maioria das vezes a gente sempre pensa a mesma coisa do dia anterior e do dia anterior e do dia anterior. É analisar quais são esses padrões, colocar numa folha de papel e anotar e perceber que eles são resolvidos. Uhum. São resolvíveis. Essa palavra existe, será? Se não existir, eu acabei de inventar. Enfim. E aí, o que acontece? Essas ruminações, elas são importantes, de certa forma, porque é uma questão de sobrevivência, mas hoje em dia a gente não precisa tanto dessas ruminações, porque isso acontece muito mais pela questão de exaustão, a questão de comparação e várias outras coisas, tá? Mas o que tu fala, ou o que tu ensinaria para as pessoas para elas terem um diálogo interno melhor e edificante para elas? Tá. Primeiro que a gente tem que identificar os padrões desses diálogos internos. E é bem como tu falou, são bem repetitivos. Uhum. Então, a gente percebe o que é funcional e o que é disfuncional. O que é funcional, a gente mantém e desenvolve um pouco mais. O que é disfuncional? A gente trabalha para eliminar e a gente também trabalha outros padrões que sejam mais funcionais para essa mulher poder potencializar as suas forças. Então, padrões que sejam funcionais. Uma coisa que tu ia entrar da espiritualidade, né? Mas eu trago muito para as minhas consultas, para as minhas mulheres. O que Deus fala sobre quem tu é? O que Deus fala sobre ti? Eu acredito que o nosso primeiro papel aqui na Terra é ser filha. Ser filha amada. Então, quando a gente começa a olhar por essa perspectiva de ser simplesmente filha, que é digna de amor, já começa a mudar um pouco desse nosso diálogo interno. Então, é interessante quando a gente começa a mudar as nossas lentes. Porque os padrões mudam, os pensamentos mudam, vêm novas perguntas, novas reflexões que vão nos levar às novas respostas. Então, a gente introduz ali um questionamento chave que vai reverberando e trazendo outros pensamentos. E eu acredito que a chave é essa, é mudar algumas perguntas. E aí vão trazendo novas reflexões. E esteja disposta, sabe, a confrontar algumas coisas dentro de ti, sem medo, porque às vezes a gente tem medo das nossas sombras. Todas nós somos imperfeitas, temos as nossas falhas. E a gente não tá aqui para ser perfeita. A gente tá aqui em busca de se conectar com a nossa melhor versão, não para nós, porque não é somente sobre nós. Eu acredito que somos um todo, precisamos uns dos outros. Eu sempre faço a analogia de que é como se a gente fosse um quebra-cabeça gigantesco. Cada um de nós fôssemos uma peça e a gente precisa entender o nosso lugar nessa imagem para que a gente possa completar ela. E quando a gente tá perdido, a gente não entende o nosso lugar e não é uma coisa que vai fazer mal somente para mim, mas também para outras pessoas. Porque eu tô aqui por um motivo, tu tá aqui por um outro motivo. Então, eu vou precisar de ti um dia, tu vai precisar de mim um dia. E assim vai ser, todos nós precisamos uns dos outros. Então, é muito importante que a gente esteja entregue, sabe? Não, peraí. Deixa eu parar, deixa eu entender, deixa eu mudar, fazer novas reflexões. Eu acho a filosofia algo sensacional, assim. Demais. Sensacional, porque de fato ela não traz essas frases prontas, ela faz o será, faz com que realmente tu adote um pensamento crítico no sentido de questionar, refletir, ir mais fundo. E eu amo conversar com pessoas que têm pensamentos diferentes, porque me fazem também parar e me tirar daquela verdade absoluta, às vezes, e de fazer, nossa, realmente, vamos pensar fora da caixa, sabe? E o processo de autoconhecimento também é isso.
Às vezes coisas que a gente achava que era exata, que era uma verdade, não são. E aí cabe a nós destrinchar isso. Seja em terapia, seja através de livros. Livros são sensacionais. Eu tenho alguns livros assim que, meu Deus, me fizeram virar algumas chaves muito importantes no meu caminho, sabe? E eu indico também para as minhas pacientes. Então, eu acredito que tenha, né, uma junção, nunca é uma coisa só. É uma misturinha de muita coisa. Mas eu acredito que o mais importante seja isso, a gente trazer novas reflexões, buscar por elas. E talvez o que eu lanço para as minhas pacientes primeiro seja essa questão da espiritualidade mesmo. Sim. Elas entenderem esse primeiro papel de todos nós aqui. Primeiro papel, vim ao mundo. Qual que é o meu primeiro papel? Sou filho. Teu filho precisa fazer alguma coisa pra te amar ele? Ah, nada. Né? Nossa, só de eu acordar e já ver ele, eu já tô amando ele toda hora. Exato. E é muito doido como... Não sei se contigo aconteceu isso, mas eu tenho uma filha de 1 ano, a Serena. Tu tem um de 6 meses, né? Isso. A gente tá bem parecido ali. Mas é muito incrível que parece que o amor se renova todos os dias. E eu penso assim, nossa, parece que eu já cheguei no limite agora. Não dá de amar mais que isso. É. E todos os dias eu penso, meu Deus, onde que isso vai parar? É uma loucura, né? E assim, ela tá fazendo algo pra isso, ela simplesmente existe. Então é a mesma coisa. Eu acredito que depois que eu me tornei mãe, ficou muito mais fácil pra eu entender o amor de Deus por nós. Porque não tem nada que tu faça ou deixa de fazer pra Deus te amar mais. Então, quando a gente entende isso, que a nossa simples existência nos faz digno de amor, eu acho que muitas coisas caem por terra. Porque, às vezes, a sociedade te fala isso. Tu precisa fazer isso, tu precisa ser isso, tu precisa ter isso. Será? E se eu descansar nessa posição de ser simplesmente filha, o que será que eu consigo alcançar? E aí é onde a gente vai começar a entender quem é essa filha. Assim como tu tá conhecendo, né? Teu filho de 6 meses, tu já vai percebendo algumas coisinhas que são muito dele. Né? 6 meses, gente, né? É uma coisinha. Igual a minha com 1 ano. Parece que eles já vêm, assim, né? Com a personalidade deles. E tu vê, meu Deus. Tô louco pra chegar nessa parte de 1 ano. Ele já tá falando, a tua bebê? Já. Que legal. É incrível, incrível. Nossa, eu tô louco pro meu falar. Por enquanto ele só tá gritando. E aí a gente repete, pra ver se ele começa a falar um papai. Eu chamo ele de papai, pra tu ter ideia. Só pra ele começar a falar papai. Meu Deus. A minha começou a falar papai. Foi primeiro. Eu já tô colocando isso na cabeça dele já. Ô, Laís, mas só pra fechar essa parte das ruminações, eu queria dar uma dica que talvez funcione pras pessoas e aí a gente parte pra espiritualidade. Que é o seguinte, é uma coisa que eu venho testando e isso também vem a partir da neurociência, que vai ajudar muito, muito vocês. Toda vez que vir uma ruminação, toda vez que vir um pensamento que não vai te edificar, é um pensamento que você entende. Primeiro o pensamento vem, depois a gente entende o que ele é. E aí a gente fica nele. E na maioria das vezes vou explicar o porquê que a gente fica muitas vezes no mesmo pensamento. Porque ele parte do princípio que a gente sente a sensação como se estivesse acontecendo. O nosso cérebro ele não consegue discernir o que é a realidade do pensamento. Por exemplo, se você pensar o seguinte... fechar o olho e pensar indo lá na tua cozinha, cortando um limão bem ácido, um limão bem ácido, bem suculento, e você coloca sal em cima dele e depois coloca na língua, muito provavelmente alguns de vocês vai sentir um pouco mais de salivação. Isso acontece porque o nosso cérebro ele não consegue identificar e ele traz isso para a parte fisiológica. Quando você tem essas sensações, esses pensamentos de ruminação, acontece a mesma coisa no cérebro de vocês. Começa a trazer dopamina, serotonina, outros ninas aí por aí, tá? Que eu não vou trazer o nome porque eu vou estar errando. Mas, o que acontece? A gente acaba viciando nesses pensamentos. Então, quando você perceber esse pensamento, fale dessa forma contigo. Isso vai acontecer? Isso tem a probabilidade de acontecer de fato? Se tiver a oportunidade de acontecer, ok, pensa nele e tenta resolver ele na hora. Se não conseguir resolver na hora, fale, eu não preciso pensar nesse pensamento agora, vou pensar em outro momento. E quando vier outro pensamento, faz a mesma coisa. Pensa nele, olha para ele, se ele é necessário você ficar pensando nele e fala, eu posso pensar nele em outro momento. E assim por diante. Eu tinha muito pensamento, muito besta, que era como seria a minha hamburgueria.
Como é que seria os preços da hamburgueria? Como é que seria o meu hambúrguer? Como é que eu iria montar? Eu não quero ter uma hamburgueria. E eu ficava pensando nisso quase todos os dias. Até que chegou o momento onde eu descobri essa técnica que ajuda muito. Então, toda vez que vier uma ruminação ruim, fale, eu não preciso pensar nisso. Isso não vai acontecer. Só que é um treinamento. O cérebro, vamos supor que ele é tipo um músculo. Você precisa treinar ele. Precisa treinar. Então, em algum momento a gente vai esquecer. Em algum momento a gente vai estar lá no banho pensando. E aí vocês vão sentir ansiedade, vocês vão sentir euforia. E é nesse momento onde você tem que parar e refletir. Eu preciso pensar nele? Não, descarta. Pense em outro momento. E é um teste. Daqui pra frente, só vai começar a trazer novos pensamentos bons. E aí você tem que treinar esses pensamentos bons também. Você treina ele. Você começa a sentir. Não é só pensar nele. Você tem que treinar o seu sentimento também. Pensar numa casa que eu tenho. Que tipo de sentimento eu teria se eu estivesse dentro daquela casa? Felicidade? Então traz isso pra dentro de si. Lembra de um momento que tinha felicidade. Por exemplo, uma felicidade que eu brinquei com o cachorrinho. Tenta ligar esses dois pontos. Aquele cachorrinho junto com a tua casa. Tu vai ligando esses sentimentos. Isso é neurociência. Isso ajuda realmente e faz muito sentido. Mas isso é treinável. Tá? Agora, fechando esse parênteses, espero ter ajudado vocês. Agora a gente vai partir para a questão de espiritualidade. Tá. Eu quero trazer mais uma dica. Vamos lá, então, Adorei perfeito. Adorei a tua. Okay. Achei sensacional também. É uma que eu passo para as minhas pacientes. Mas eu gosto também muito de uma que a gente validou com várias pacientes. Eu faço muito isso também. E eu acredito que a nossa mente também precisa disso. A nossa mente está sempre pensando em algo, pensando. E o sentimento vem através de um pensamento. Então, é muito importante que a gente esteja atento aos nossos pensamentos. Mas, às vezes, a nossa cabeça fica ali num ciclo vicioso e a gente nem se percebe. Então, eu falo para elas, vamos colocar isso no papel. O que tu tá pensando? Tem aquele dia que a gente tá super ansiosa, não quer compartilhar com ninguém. Porque eu falo pra elas, tem uma pessoa que seja de confiança pra te fazer algumas trocas. Tu precisa colocar isso pra fora. Tu precisa conversar com pessoas que vão te apoiar, te direcionar, que vão te trazer palavras de sabedoria, que vão te edificar, que vão te levantar. Então, seja seletiva pra fazer boas escolhas com relação a essa pessoa e coloca pra fora, porque a tua mente muitas vezes vai te afundar. A mente mente. Então, é importante que a gente saiba selecionar essas pessoas. Eu, como terapeuta, também me disponibilizo, não é somente as sessões, mas durante o WhatsApp, ali eu tenho essa questão do suporte, justamente para elas conseguirem colocar para fora. Eu sempre falo, às vezes nossos pensamentos são como venenos, que se a gente continuar pensando neles, a gente vai continuar se envenenando. Então, é importante que tu coloque isso pra fora. Vomita. Eu falo, vomita algumas coisas que te fazem mal. Não tô conseguindo, não quero compartilhar isso com ninguém. Escreve. Coloca isso pra fora de alguma forma. Porque a tua cabeça, realmente, ela não tem um lixo emocional ali, que tu vai colocar numa caixinha e vai deixar assim de... Não, ela vai fazer com que tu, sem querer. É uma coisa que tu perde o controle. Quando tu vê, tu já tá lá pensando. E tu vai se aprofundando. Então, vamos só tentar colocar como se fosse num diário. E aí, eu até envio para elas uma ferramenta, assim, de um diário terapêutico que eu chamo, onde elas podem entender que pensamento que ela tá tendo, que é disfuncional, que sentimento que isso tá gerando dentro dela e como que a gente pode mudar esse pensamento para que ele se torne algo funcional. Então, até elas trazem para a terapia, para que juntas a gente possa entender. Mas para você que não tem acesso à terapia, só o fato de você colocar para fora, muitas vezes já vai resolver muita coisa, porque vai trazer novas reflexões. Quando a gente escreve, parece que a gente visualiza aquele problema de uma forma diferente. Então, a gente nossa, realmente eu tô pensando isso, eu tô sentindo isso, mas espera aí. Como que eu posso solucionar isso? Como que eu posso resolver? Como que eu posso fazer diferente? Então, o fato de escrever acessa, inclusive, uma parte diferente do nosso cérebro ali, papel, caneta. É importante de tu fazer esse exercício. Experimenta você, que eu tenho certeza que já vai gerar esse sentimento de que tô fazendo algo diferente, tô buscando, né, resolver a situação e não ficar sempre nesse mesmo padrão que acaba, que nem tu falou, é vicioso. E acaba nos fazendo muito mal, né? Perfeito isso. A da escrita é muito importante, verdade? Porque aí tu externaliza aquele problema. Exato. E aí tu tem que sair do problema pra resolver ele. Tem que sair da ilha pra conseguir olhar a ilha, gente. Exato. E, Laís, mas agora eu quero chegar na questão de espiritualidade. O que é espiritualidade pra ti e por que isso poderia ajudar tanto as mulheres? Tá.
Pra mim, quando eu falo que trabalho nos 3 pilares corpo, mente e espírito, e às vezes algumas pacientes me questionam: "Laís, tá, beleza, eu tenho que cuidar dos 3 pilares, porque tá tudo péssimo", por Uhum. exemplo. Comece por onde? Pelo espírito. Ele é a base que vai fortalecer todas as outras. Se tu tiver com essa tua espiritualidade fraca, naturalmente todas as outras vão estar, mais disfuncionais, digamos assim. Então, vamos começar por alimentar essa tua espiritualidade. Eu sempre falo que espiritualidade e religiosidade são coisas completamente diferentes. Então, é importante a gente entender o que significa isso pra ti, de que forma tu se sente mais conectado, como que tu sente que existe, né? Eu sou cristã, para mim, é Deus, né, primeiro e antes de tudo e qualquer coisa. Então eu sempre tento colocar ele em todos os meus caminhos, assim. Por muito tempo eu tentei fazer as coisas na força do próprio braço e sempre quando eu fiz isso, eu quebrei a cara. Então eu sempre falo que hoje não tem, assim, não tem nenhuma área que eu possa dizer: "Ah, isso aqui eu consigo sozinha". Eu acho que seria muita prepotência da minha parte. Então eu sempre entrego pra ele, sempre tento me conectar com ele e me coloco muito nesse lugar de que eu seja canal dele. Então eu acredito que é muito importante que tu se conecte com Deus, muito importante que eu sempre falo, Deus é um ser relacional. Então muitas pessoas têm essa dúvida: "Ai, Laís, eu não sei como que eu vou fazer a oração, tem um jeito certo de fazer, ou como que eu vou alimentar isso". Eu acho que o primeiro ponto é tu trazer intencionalidade, sabe? O meu relacionamento com Deus, ele não é uma obrigação. Assim como a gente gosta de se relacionar com algumas pessoas, que a gente quer estar sempre perto, sempre conversando, com Deus é assim, quando tu sente a presença dele, tu não quer mais sair desse lugar. Então tu faz questão, não é algo assim que é uma obrigação. Tu sente que é algo diferente. Ah, Laís, não consegui me sentir assim ainda. Calma, às vezes vai um tempo pra gente conseguir se abrir, se permitir ser simplesmente filha, estar nesse lugar de ser olhada por ele, porque às vezes a gente aprendeu um pouco errado, né? De entender que ter um relacionamento com Deus é um relacionamento de julgamento, de certo e errado, de ser punida. E não é sobre isso. Como eu disse, né, não tem nada que tu faça ou deixe de fazer pra Deus te amar menos. E nós, enquanto pais e mães, podemos entender isso melhor quando a gente tem os nossos próprios filhos, assim, esse amor incondicional. Então eu vejo muito isso, que com Deus é assim. Então essa parte da espiritualidade é algo que a gente tem sim que trazer uma intencionalidade, começar a investir um pouquinho mais do nosso tempo diariamente e começar a experimentar da bênção que é ter esse relacionamento diário com Deus. Ô, mas assim, ó, e para as mulheres, ou até mesmo homens que estiverem assistindo, que foram machucados pela religião, ou até mesmo não creem, será que elas poderiam ficar só nesses 2 pilares ou necessariamente a gente precisa estar alinhado com a espiritualidade? Tá. Eu acredito que a gente tem que entender. Eu sempre falo que pessoas machucadas machucam outras pessoas. Então, como que foi? A religião machucou ou foram outras pessoas que machucaram? E, na verdade, a religião, ela vem como uma forma de organizar melhor a espiritualidade, através de rituais e de coisas que a gente vai incluindo na nossa rotina para, de fato, a gente se sentir mais conectado. Mas a ideia de qualquer religião é que a gente possa buscar ser a nossa melhor versão e evoluir de várias formas, principalmente nessa espiritual, né? Mas a ideia é sempre buscar nossa melhor versão. O que é interessante que a gente entenda aqui é que se a gente parar e olhar para o homem, a gente vai se decepcionar, porque o homem ele é imperfeito. Às vezes a gente coloca nossas expectativas nessas pessoas que estão lá na frente. E a gente acaba colocando todo mundo no mesmo saco, né? Mas Deus é isso. Então por isso que é tão importante a gente ter essa clareza sobre quem Deus é. Da mesma forma que a gente deveria ter essa clareza sobre quem nós somos. Nós somos feitos à semelhança dele. Então, é preciso que a gente vá um pouco mais profundamente. Quem Deus é? Quem eu sou?
São perguntas muito Uhum. complexas, não existem essas respostas. Mas quanto mais eu estiver disposta a conhecer quem Deus é, mais eu vou viver o amor dele, o amor de Jesus. Então, quanto mais eu conheço quem ele é, mais eu me conheço também, né? Naturalmente. Outra coisa que eu gosto de falar é aquela palavra que fala, né? Amar ao próximo como a ti mesmo. Muitas pessoas, às vezes, é muito fácil se doar ao outro, amam ao outro, mas às vezes esquecem de si mesmo. Percebe que elas estão fazendo ao contrário? Mas o padrão seria amar ao outro como a ti mesmo. Então, te ama primeiro, entende isso primeiro. E aí depois tu vai transbordar e amar as outras pessoas também. Então, às vezes a gente tá tentando inverter as coisas e se perde um pouco. É muito importante que a gente esteja com esses princípios, esses fundamentos bem alinhados. Então, para uma pessoa que talvez foi machucada, entenda que você foi machucada por outras pessoas. Que são falhas, são imperfeitas. Então, esteja disposta a entender quem Deus é. Quem Jesus é. Talvez alguma pessoa te falou uma coisa que ela acredita. Mas será que Deus é isso? Então, esteja disposta a ter esse relacionamento com Ele. Ô, Laís, pai, de verdade, assim, eu adorei a forma com que tu falou da espiritualidade, de Deus e de religião, porque é um pensamento que eu tenho e se eu fosse colocar isso em palavras, eu não iria conseguir. Eu achei isso muito legal, de verdade, a tua forma com que tu explica. E acredito que é realmente isso. A gente não é machucado pela religião, pela espiritualidade, por Deus. A gente é machucado por pessoas, cara. E aí as pessoas acabam confundindo isso, tá? Foi machucado pela religião, tá? E aí? Que parte da religião? O que ela falou? Por que doeu em ti? Uhum. Por que doeu em ti? Exato. O que ali dentro do teu ser, tu não quer abdicar pra aquilo fazer sentido na tua vida? Se tu tá buscando a espiritualidade, por que aquilo doeu em ti? Será que não é interessante tu olhar pra dentro de ti? Que é uma coisa que eu tô fazendo muito. Pela questão da filosofia e também a questão de tentar ser sempre... como é que eu posso te dizer? A psicologia me atrapalhou bastante nisso, eu posso dizer isso. Que é a questão de sempre ter prova, né? Sempre ter que ter uma prova. Aí eu tive esse problema. E ultimamente eu venho com a intenção de me encontrar mais com Deus. E te confesso que na maioria das vezes é muito desafiador. Porque me parece ser algo distante ainda. Uhum. Me parece ser algo distante. E por parecer distante, tem muito mais culpa minha por eu tentar ser um ser muito racional do que um ser com fé. Porque em algum momento a gente vai bater na barreira da racionalidade, vai chegar ali e não vai ter mais o que fazer. Aí eu acredito que depois dessa barreira tem a fé. E eu ainda não consegui bater nessa barreira. Ou eu bati e eu não tô conseguindo passar pra fé. Porque em alguns momentos eu tenho fé. Mas em outros momentos eu percebo que a minha racionalidade vem antes. Uhum. O que tu olha pra isso quando a pessoa é muito racional e tem dificuldade pra se encontrar na fé? Eu entendo que essa pessoa, por algum motivo, ela entendeu que a racionalidade vai proteger ela de algo maior. Então, ela tem medo. E ela tenta se proteger de forma racional. E se eu estivesse disposta a vencer esse medo? Assumir o risco. Do que eu tenho medo? Então, é importante, nesse processo de fé, exige uma entrega total. Então, independente do que eu vou acessar ali. Eu percebo, às vezes, muitos pacientes homens que tendem a ser mais racionais. Às vezes, eles têm medo de... Laís, eu nunca chorei. Eu tenho medo de estar nesse lugar. E se eu abrir a torneirinha e não conseguir mais fechar? Sabe? Então, é onde às vezes a gente vai precisar estar disposto a confrontar essas nossas sombras que eu disse, que nem sempre a gente vai se orgulhar. Mas estando disposto a isso, a gente percebe que pode se libertar de muitas amarras que nos prendem. Ô, Laís, vou te dizer que tu me deu um tapão na cara agora. Com esse negócio de medo. Do que tu tem medo? Do que eu tenho medo que eu não consigo passar pro lado da fé. Exato. Cara, que frase boa. Que frase boa. Mexeu comigo, de verdade. Mexeu comigo. Muito. Obrigado pela palavra. Obrigado, porque eu achei que isso realmente ressoou muito comigo. De verdade. Fiquei até meio emotivo agora. Mas vamos lá. Eu quero... fiquei até meio emotivo, né? Me perdi aqui. Mas enfim, eu quero conversar agora contigo, perguntar uma coisa. Que é assim,
somos seres e nós temos muitos padrões. E na maioria das vezes a gente pode encontrar no padrão da outra pessoa a solução pra gente. A solução de um problema. Se a gente estiver atenta e também ter a intencionalidade de querer mudar. E eu encontro muito uma forma de aprendizado que é no erro. Eu aprendi muito com o erro, mas demorei muito a aprender com ele. Porque eu vi o erro como simplesmente um erro e não um professor. Mas uma das coisas que eu nunca tinha percebido e que eu comecei a analisar na minha vida é que mesmo eu tendo medo, eu ainda aprendia com medo dos outros. Tá. Eu tinha muito mais medo dos meus erros do que aprender com os erros das outras pessoas. Eu acho que eu consegui entender, tá? Vou fazer entender. Se não, comenta aqui nos comentários que eu respondo tua dúvida. Mas é assim. Aí, por que eu tô falando desse padrão? Quais são os maiores padrões que tu vê nas tuas clientes que tu poderia falar para as pessoas e que tu conseguiria não resolver necessariamente, mas que tu identifica esses padrões ruins nas tuas clientes, que as outras pessoas que estão nos assistindo pode olhar para eles e perceber, poxa, eu tenho esse padrão. Talvez eu possa olhar para esse lado que ela vai me responder agora. Quais são esses padrões que tu encontra? Eu acho que o principal é Me dá a tua água enquanto tu fala aqui, pra eu te dar um pouquinho mais de água. O principal seria o medo de desagradar. Ele é a raiz da grande parte das minhas pacientes, assim. O medo de desagradar, o medo de não ser aceita pelo outro. Então, se a gente conseguir perceber que todo mundo em algum momento vai desagradar. Eu volto a dizer, nem Jesus agradou a todos. Então, de a gente pensar nesse posicionamento, reposicionamento dessa mulher e encorajar ela a viver as verdades dela, porque muitas delas estão presas a expectativas das mães, sabe? E uma mãe, ela só quer o melhor para sua filha. Então, às vezes, o melhor na visão dela é aquilo que ela pensa, que ela acredita, que ela viveu, ela tem as lentes dela. Mas e se a gente puder mostrar para essa mãe? Mãe, olha só, eu tenho essa característica, eu vou potencializar, eu vou acreditar em mim. Independente se a mãe vai acreditar ou não, mas nós precisamos acreditar em nós mesmos primeiro. E aí essa mãe vai perceber, opa, olha só, a minha filha conseguiu ir por um outro caminho que eu nem imaginava e foi muito melhor do que eu conseguia imaginar. E isso vai ter muito daquela mãe também, que a gente encoraja, a gente tem esses ensinamentos, né? Eu sempre falo, os filhos, a gente tenta instruir por um caminho, instruir por outro, mas o mais importante seriam os princípios e os valores. E confiar que esse filho vai fazer o melhor com aquilo que recebeu. E o melhor com aquilo que recebeu nem sempre é aquilo que a gente tem de expectativas para ele. Então, deixar ele ser livre. Só que muitos pais têm medo, né? Tem medo também, ficam querendo super proteger. Mas, ainda assim, é importante a gente ter essa ousadia, essa coragem. Eu vou apostar, eu vou arriscar, porque eu entendi quem eu sou. Porque eu entendi como que eu posso utilizar essa minha característica ao meu favor. Eu vou mostrar, talvez, pra minha mãe primeiro, pro meu pai, pra minha família, pro meu marido. E aí, tu acreditou em ti. Se tu acreditou em ti, as outras pessoas também vão. Então, por isso que começa na gente. E antes de tudo, ele acreditou na gente. Se ele não acreditasse, ele não faria a gente do jeitinho que a gente é. Laís, Laís, se as pessoas quiserem ainda te conhecer melhor ou aprender muito mais contigo do que tu acabou de fazer aqui no podcast, onde que elas podem te encontrar? No meu Instagram, terapeuta é Laís Schlemper. Como é que é? Terapeuta? Laís Schlemper. Se tu botar terapeuta Eu vou Laís... colocar na descrição do vídeo. Um nomezinho difícil no teu sobrenome. Mas terapeuta Laís já vai aparecer. Tá. E então ali na bio vai ter todas as informações. E é isso. E tu atua online e presencial também? Presencial também, aqui na cidade de Criciúma. Atualmente estou mais online. Estamos aí com a agenda bastante lotada, graças a Deus. Mas se você ficou interessada, entre em contato que a gente dá sempre um jeito também. E também tem um podcast, Clube Mulheres Raras. Vai lá no Spotify. Tem também no YouTube. Depois eu deixo as outras informações. Deixa, manda lá pro Geek e depois eu coloco tudo na descrição do vídeo, então. Perfeito. Perfeito. Laís, muito obrigado. E principalmente, cara, obrigado por aquela palavra do medo. Mexeu comigo, gostei. Depois eu vou assistir esse finalzinho do podcast só pra ouvir novamente, cara. Porque eu achei que mexeu bastante comigo. E eu acredito que tenha respondido pelo menos uma boa parcela de algumas dúvidas que eu tinha. E olha que são várias. Olha, amei a nossa conversa. Foi um grande prazer, honra estar aqui.
Espero que outras pessoas tenham sido tocadas, mas já tô feliz, porque eu sempre falo, se uma pessoa foi tocada, já valeu a pena. E eu senti isso contigo, então foi sensacional. Obrigada por esse convite. Eu que agradeço. Obrigado, tá? E pro pessoal que assistiu até agora, muito obrigado. Se inscreve aqui no canal, deixa um gostei. E também o Instagram da Laís vai estar aqui na descrição do vídeo, os outros links também. O meu Instagram pessoal, o Instagram do podcast e o canal de cortes aqui do canal de podcast. Meu Deus do céu, o link do canal de podcast, de corte de podcast, vai estar aqui na descrição do vídeo. Eu faço isso todos os dias e eu ainda erro. Mas enfim. E também, se você vem passando por alguma dificuldade, algum problema na sua vida, seja lá relacionado em qualquer âmbito social, comenta aqui nos comentários que possivelmente eu possa encontrar um profissional da área que possa resolver esse problema, tá bom? Muito obrigado a todo mundo que assistiu até agora. Tchau, tchau.